Viagem ao Velho Chico. Começa hoje a nossa série especial sobre fiscalização preventiva integrada ao Rio São Francisco. A primeira matéria é sobre a descoberta de um caminho usado por Dom Pedro II. Esse é o interesse público que, além da nossa série especial, vai mostrar também. Construção da rodovia Transoeste no Rio de Janeiro pode ter destruído importante patrimônio histórico na região. Equipe de arqueólogos vai avaliar os danos causados pela obra. E você vai ver também, em Rondônia, fraude na produção de azeite de oliva. Ministério Público Federal quer a criação de um plano nacional de proteção permanente para pessoas que denunciam violações de direitos humanos. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. As obras da rodovia Transoeste podem ter destruído vários sítios arqueológicos na região de Guaratiba, no Rio de Janeiro. A estrada foi inaugurada em 2012 e antes da construção não foi feito o estudo dos impactos arqueológicos. Mas agora poderá ser elaborado um diagnóstico por uma equipe de arqueólogos que vai avaliar os danos causados e ver se ainda existem sítios que não foram registrados. A rodovia Transoeste trouxe um quê de modernidade a uma região ainda pouco habitada do Rio de Janeiro. A área de Guaratiba é, na maior parte, uma reserva biológica administrada pelo Exército. A população se concentra mais na costa, onde colônias de pescadores já se misturam às casas construídas em terrenos invadidos na beira do mangue. O crescimento parece questão de tempo. Passa rápido pelas novas estações do BRT Carioca, que liga os pontos mais extremos do Rio à Barra da Tijuca. A obra da Transoeste começou em 2010 e ficou totalmente pronta para as Olimpíadas em 2016. E não foram feitos estudos importantes sobre o impacto que ela teria no meio ambiente da região. Esse processo de licenciamento ambiental foi conduzido em parte pela Prefeitura, em parte pelo INEA, mas mesmo cientes, de que se trata de uma área com alto potencial arqueológico, não fizeram as consultas, foi dispensado o estudo de impacto ambiental e a gente tem aí essa possibilidade de que tenha sido causado um grande dano, que é justamente o que tem que ser avaliado agora. O professor Aldemar Dias, do Instituto de Arqueologia Brasileira, foi o último pesquisador a fazer um levantamento dos sítios arqueológicos de Guaratiba, no final dos anos 90. Para ele, sem um novo estudo destes materiais e os impactos da passagem de uma via expressa sobre eles, é difícil avaliar prejuízos. Como já foi feito há 10 ou 20 anos atrás, retornar para ver a situação, medir, ver se o paciente está vivo ainda, se já morreu, Porque, na verdade, eu não sei o traçado da Transoeste. Eu não conheço o traçado da Transoeste. Ele pode ter impactado muita coisa, pode ter impactado coisa nenhuma. Mas é uma região fértil. A gente fez a recomendação e a gente pediu para que eles em 30 dias informassem se vão cumprir ou não a recomendação. Na recomendação, o Ministério Público Federal pede que o diagnóstico de impacto ambiental aponte os possíveis danos do empreendimento da Transoeste. O MPF diz que a obra foi feita sem atender ao disposto nas normas sobre a preservação do patrimônio arqueológico brasileiro. O material cerâmico em si ele é muito resistente, resiste milhares de anos. O problema não é só a destruição, é a destruição e a dispersão. Porque quando você destrói o sítio, você não está destruindo só a peça. Você está destruindo todo o contexto, todo o complexo no qual a peça se enquadra.
a vida da pessoa que morou ali, a alimentação, os sepultamentos, a economia, relações entre os grupos, o tipo de tradição cultural que eles compartilham, como enterravam seus mortos. Ele deixa tudo mais saboroso e também mais saudável. Eu estou falando do azeite de oliva, um complemento fundamental nas refeições de muitos brasileiros, mas que muitas vezes é vendido com informações erradas no rótulo. Por isso, o Ministério Público Federal em Rondônia recomendou mais rigor na rotulagem desse produto. Na salada, no pão ou nos mais diversos pratos. O azeite de oliva é indispensável para muitas pessoas por tornar os alimentos mais saborosos e pelas várias propriedades que tem, que auxiliam no bom desempenho do organismo. Mas para garantir todas as propriedades benéficas do azeite de oliva, é preciso consumir o produto puro. Nas prateleiras dos supermercados, há uma variedade imensa de marcas rotuladas como azeite, mas que na verdade são compostos por óleos mistos. Suelen conta que já se enganou e comprou um produto assim. É muito ruim quando você prova um azeite achando que é um azeite e infelizmente acaba sentindo até gosto de óleo, né? É muito ruim. Ele precisa ser especificado no rótulo se ele está 100%, 85% de azeite e até 25%. Se for 25%, a gente não vai querer levar. Alberto conta que consome azeite todos os dias e depois de experimentar várias marcas, sabe quando o produto é bom ou é misturado. E eu procuro escolher aquelas marcas que estão em evidência, né? E com o pH mais baixo. Desde 2015, o Ministério Público Federal em Rondônia tem questionado o Ministério da Agricultura sobre a qualidade e a classificação dos azeites de oliva comercializados no Brasil e fez agora uma nova recomendação ao órgão para que os fabricantes de óleos mistos ou compostos deixem de rotular seus produtos como azeite de oliva ou temperos e passem a adotar nomenclatura correta nas embalagens. O Código de Defesa do Consumidor ele prevê que o consumidor tem que ter informações claras sobre o produto que ele está adquirindo. Então ele tem que ter a escolha e essa escolha tem que ser informada. Ou eu vou comprar um azeite misto, ou eu vou comprar um tempero, ou eu vou comprar um azeite de oliva. E essas informações têm que estar adequadas ao produto que está no interior do recipiente. O MPF também recomendou ao MAPA que tome providências para impedir a adulteração dos azeites de oliva por parte das empresas fabricantes ou envasilhadoras, para que haja correta identificação do produto em sua embalagem. O prazo para a implementação das medidas necessárias é de 90 dias. Eu acho importante porque as pessoas elas têm que ter noção do que elas estão comprando. É uma iniciativa muito boa, ela tem que ser tomada não só para o produto alimentício, como para qualquer outros produtos, porque você geralmente compra um produto achando que ela vai fazer bem para a sua saúde e não faz, né? Em nota ao MPF, o Ministério da Agricultura destacou as fiscalizações realizadas nos últimos 3 anos e que identificaram dezenas de marcas de produtos alterados. Segundo o órgão, as empresas envasilhadoras vêm diminuindo a comercialização de azeite de oliva e intensificando a produção dos chamados temperos, mais uma tentativa para burlar as ações de fiscalização do governo. E essa é para quem gosta de história. No próximo bloco vamos falar sobre a descoberta em Sergipe de um caminho da época do Brasil Colônia, a chamada Estrada Real. Os detalhes daqui a pouco, até já! Você certamente já recebeu uma cédula riscada ou até mesmo rasgada, mas sabe o que fazer com as notas danificadas? A resposta você confere agora no quadro MPF Explica.
A gente vai andando pelo comércio, compra uma coisa aqui, outra ali e às vezes recebe como troco notas como essa, que nem sempre vêm limpinhas, às vezes vêm rasgadas, amassadas. Mas será que as pessoas sabem o que devem fazer com essas cédulas? Geralmente eu prefiro não receber e por acaso vier a receber, eu tento realmente passar ou então ir no banco trocar mesmo. Eu uso, eu não faço mais nada, eu só compro. Simplesmente recebo. Vou fazer o quê? A pessoa muitas vezes não tem outra nota. Mas aqui no comércio, essas cédulas danificadas não são muito bem-vindas. Luana, quando o cliente te paga com uma cédula assim rasgada, você recebe? É muito difícil, porque geralmente os clientes, eles não querem receber de troco, né? Eles querem a nota inteira, tudo bonitinho. Quando você recebe aqui no seu comércio uma nota rasgada ou riscada, você faz o quê? Eu não costumo receber, eu não gosto de receber esse tipo de notas porque para passar para frente fica muito difícil. E se a pessoa não tiver outra, você deixa de vender? Muitas vezes sim. Está na lei, se as cédulas estiverem muito danificadas, elas não podem mais circular. E no comércio, as pessoas podem se recusar a receber. As cédulas rasgadas, que tenham mais da metade do tamanho original em um mesmo pedaço, podem ser depositadas ou utilizadas em pagamento, desde que diretamente na agência bancária. Depois, essas cédulas devem ser encaminhadas ao Banco Central para serem destruídas. Quer mais informações como essa? Acesse o endereço que aparece na sua tela. Proteger o ambiente natural e a cultura da bacia do Velho Chico. Durante 11 dias, as equipes da Fiscalização Preventiva Integrada do Rio São Francisco percorreram mais de 10 municípios no estado de Sergipe, com ações preventivas de resgate e de preservação. E os esforços vieram acompanhados de importantes descobertas. O interesse público esteve por lá e acompanhou o trabalho. Na primeira reportagem da série, você vai ver um caminho histórico por onde circulava o imperador. Esse caminho que percorremos, ao que tudo indica, já foi passagem de Dom Pedro II na época do Brasil Colônia. A descoberta partiu dos estudos desta arqueóloga, que integra a equipe da Fiscalização Preventiva Integrada do Rio São Francisco. A FPI em Sergipe é coordenada pelos Ministérios Públicos Estadual e Federal. Nós vimos a oportunidade de pesquisar mais a fundo uma cartografia que é de 1881, que tem traçado da Estrada Real de Aracaju a Penedo. Ela vem somar com outros trabalhos que estão sendo realizados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, e incluir Sergipe nesse circuito, né, maior de valorização das estradas reais, é como transformar isso daqui num reconhecimento de patrimônio nacional. Nesta quarta etapa da FPI, os estudos arqueológicos para comprovar a existência de Estrada Real em Sergipe se concentram nos trechos localizados nos municípios Cedro de São João, Muribeca, Aquidabã e Capela. Parte da estrada está localizada dentro da Mata do Junco. Vai potencializar a importância da unidade de conservação para as questões culturais e históricas em uma unidade de conservação. A estrada tem alguns pontos de difícil acesso, mas mesmo assim e cercada pela natureza, ainda é possível ver o que restou de uma importante via férrea. Nesse trecho da Estrada Real, a gente identificou os trilhos da antiga Estrada de Ferro. Ela foi implantada no início da década de 10, em 1915, e ela, quando ela atravessa aqui a Estrada Real, ela está nos demonstrando uma época que a produção toda estava sendo escoada não mais via portos reais, né, que era como foi na colônia, em uma certa parte do Império, mas sim pela ferrovia agora. Atualmente não existe na Base de Dados Nacional de Patrimônio Histórico o registro de Estrada Real em Sergipe.
Com a conclusão desse trabalho e a confirmação dos estudos, o próximo passo será a realização do cadastro. Com a inclusão do cadastro no banco de dados do IPHAN, este local passará a ser reconhecido oficialmente como Patrimônio Nacional, protegido por lei. Tudo isso é muito importante para o estado de Sergipe, porque essa nova experiência, essa nova descoberta vai se juntar a um outro patrimônio já nacionalmente reconhecido, que é o patrimônio das estradas reais, como nós temos em Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, e agora, quem sabe, Sergipe pode entrar na rota dessas estradas reais a partir de um trabalho sustentável de educação patrimonial, de educação ambiental e também de uma exploração turística que seja feita com base sustentada e inserida na realidade local. Você sabia que os postos de combustíveis são obrigados a funcionar mesmo durante os feriados e nos dias de eleições? A determinação está em uma resolução da Agência Nacional do Petróleo, de 2013, que regulamenta o funcionamento desse tipo de estabelecimento. Essa determinação vale por considerar o serviço como essencial para os cidadãos e para os serviços públicos, especialmente segurança e saúde. Quer mais informações como esta? Acesse facebook.com/mpfederal. Mais proteção para quem defende o direito de outras pessoas. É o que quer o Ministério Público Federal. Veja no próximo bloco. Em abril, nós mostramos aqui no Interesse Público a preocupação de vários setores da sociedade com a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas, onde foi descoberta recentemente uma barreira de corais com mais de 50 mil quilômetros quadrados. Para se ter uma ideia, essa área é equivalente ao tamanho do estado do Rio Grande do Norte. O MPF voltou a alertar o governo brasileiro sobre os riscos desse tipo de atividade na região. Quem tem os detalhes é a repórter Érica Picelli. O Ministério Público fez várias recomendações ao governo brasileiro porque está preocupado com o risco de danos ambientais irreversíveis, vazamento de petróleo e a falta de estudos no recife de corais recém-descoberto. A Agência Nacional do Petróleo foi orientada a não incluir novos lotes da área nos leilões da agência. Para o órgão, a possível liberação das atividades petrolíferas fere vários acordos internacionais firmados pelo Brasil. Nem sempre quem defende os direitos de outras pessoas tem a garantia de ter os seus próprios direitos assegurados. Esse é o caso de alguns defensores dos direitos humanos, que estão sofrendo constantes ameaças e retaliações. A reportagem é de Bruna Osterman. As ameaças se estendiam não só a mim, mas a minha família, entendeu? De que nossos corpos iam aparecer boiando no rio e tal, que conheciam a rotina da minha família. O medo de mostrar o rosto é motivado pelas ameaças que este defensor dos direitos humanos sofreu. A atuação do advogado é na defesa de comunidades quilombolas e população negra. Quando nós fazemos a denúncia dentro da nossa atribuição, digamos, profissional e até de compromisso, isso leva a nós recebermos retaliação por parte desses órgãos de segurança, quer dizer, se inverte as situações, né? Nós fazemos a denúncia para que os órgãos investiguem possíveis excessos nessas operações, digamos, feitas em aldeias ou em quilombos, e nós acabamos sendo os investigados, entendeu? Então é uma tensão permanente, né? Retaliação a pessoas que denunciam violações a direitos fundamentais não são novidade no Brasil. Em 2016, 66 foram assassinados no país. Nos primeiros 9 meses do ano passado,
foram confirmados 62 casos. O recente de maior repercussão foi da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, assassinada junto com o motorista. Na pauta da parlamentar, combate a milícias e abusos policiais. A morte brutal e planejada reacendeu a discussão sobre proteção aos defensores dos direitos humanos. É uma situação que tornou uma proporção emblemática, mas isso não significa que isso não ocorra quase que diariamente no Brasil. Em busca de uma política pública que garanta segurança a pessoas que denunciam violações, o Ministério Público Federal quer a criação de um plano de proteção permanente. A violência vem aumentando e colocou o Brasil no topo do ranking de assassinatos de defensores dos direitos humanos. Para isso, promoveu uma audiência pública sobre o assunto na Procuradoria Regional da República da 4ª Região, em Porto Alegre. A crítica e a fala dos defensores em geral é de que eles se encontram numa situação de insegurança, né, de medo, né, de continuar o seu trabalho na defesa de direitos humanos, principalmente na área rural, né? A maior parte das mortes estão ligadas a pessoas que defendem direitos humanos ligados à terra e à questão indígena. Para esta defensora, um dos principais pontos é a construção e a participação coletiva a partir das experiências de cada um. É muito importante que esse plano contemple medidas de prevenção, de proteção e de investigação desses casos. O Estado ele tem obrigações positivas e muito concretas nesses 3 grandes eixos. Ciganos, Povo Invisível. O documentário produzido pelo Ministério Público Federal para homenagear os ciganos brasileiros já está disponível no canal do MPF e no YouTube. Com 20 minutos de duração, o filme mostra a força, a rica cultura, mas também a discriminação e o preconceito contra os ciganos. A vida em acampamentos precários e a luta do MPF para garantir direitos básicos. O documentário também será exibido ao longo da programação da TV Justiça. A empresa de telefonia Oi terá que modificar os contratos para pacotes do tipo combo, com internet, telefone fixo e TV por assinatura em todo o país. O MPF quer a exclusão da cláusula de multa quando o serviço for cancelado por inviabilidade técnica para a instalação da internet. Segundo o Procon, os consumidores só ficam sabendo do problema após o fechamento do pacote e acabam tendo que pagar uma multa para cancelar o contrato. E antes de encerrar o programa, vamos agora a uma última informação. O Brasil está discutindo mudanças nas regras do setor elétrico. As propostas de alteração já foram colocadas em consulta pública pelo Ministério de Minas e Energia no ano passado. O objetivo é modernizar e gerar economia ao setor. O MPF quer acompanhar de perto e defende que as alterações propostas sejam discutidas com a sociedade, especialmente sobre os pontos que afetam a sustentabilidade do setor e impactam na tarifa de energia elétrica. E o programa de hoje fica por aqui. Você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail que já aparece aí na sua tela. Nós também estamos na internet, mpf.mp.br e youtube.com/tvmpf. Muito obrigada pela companhia e até a semana que vem. Tchau!